Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando sequência ao nosso estudo aqui da Amivale das obras de André Luiz. Hoje nós estamos aqui no encerramento de mais uma obra que a gente está estudando, que é o livro Libertação, né? Então, hoje a gente vai ter o capítulo número 20 e quem vai trazer para a gente hoje é o doutor André Luiz, que vai encerrar aqui nosso estudo dessa obra. Deixar alguns recadinhos aqui logo no início. No dia 15 de setembro, próximo agora, daqui a acho que 3 segundas-feiras, a gente vai ter o nosso Amivale Convida, né? Nesse nosso Amivale Convida, a gente vai ter o Dr. Mauro Cuítico. Ele é médico fundador e presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. O tema vai ser Psicoterapia Reencarnacionista, a reencarnação enquanto um tema da área de saúde. Acho que vai ser bastante interessante, né? O Dr. Mauro é autor aí de vários livros e tal, e dessa área de estudo da reencarnação aí, de psicoterapia nessa área. Então, acho que vai ser bastante interessante. Hoje a gente está encerrando essa obra, né? E, naturalmente, como a gente tem feito, a gente vai dar início a uma outra obra depois desse Ano Vale Convida. A gente ainda está escolhendo a obra e a gente vai dar continuidade, quinzenalmente, como a gente faz dos estudos da obra de André Luiz, agora com uma próxima obra para a gente estudar. Então, André, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente, reunidos, né, para a gente estudar um pouquinho mais com essas obras de André Luiz que traz tantos ensinamentos. Eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. Se a gente apanhar um pouquinho, faz parte. Vamos ver aqui. Tá ok aí? Estão vendo? Tá Estamos, ok tá sim. ótimo. Estamos vendo, tá ótimo. Então vamos lá. Então nós vamos aqui finalizar essa obra, né? A obra Libertação, uma obra tão importante, que traz tantos ensinamentos. Uma obra até um tanto pesada pelas informações que nos traz, informações realmente fortes, né, em relação a toda a uma falange, né, de espíritos inferiores, malfeitores, cristalizados no mal, que assim como existe aqui na vida encarnada, existe lá do lado de lá no plano espiritual, que somos nós amanhã, né? E essa luta que existe, né, entre luz e trevas e toda o incansável trabalho dos benfeitores para tentar e recuperar esses espíritos cristalizados. Tudo no seu devido tempo, né? Conforme o que é possível, conforme as necessidades e toda a lapidação que é feita com esses espíritos cristalizados, que uma hora, né, são tocados e aí se tornam permitem a ajuda e o resgate e o processo de renovação, de regeneração. Bom, eu também utilizei essa obra, que é uma obra que eu recomendo muito, que é um resumo, né? Não das 13 obras, mas da série das 13, aqui resume 11. Aqui só não tem mecanismo da mediunidade e evolução em dois mundos, devido à complexidade dessas duas obras. Então não está nesse resumo aqui, mas é uma obra, né, que foi lançada pela FEB, coordenada pelo Geraldo Campetti, que traz um resumo. Então é uma obra muito interessante para fazer um estudo e para revisar, né? Não é para substituir as obras originais, mas é para revisar. Eu vou, como nós estamos encerrando hoje esse capítulo, eu rapidamente vou fazer uma contextualização dessa obra, fazendo assim, uma recapitulação bem rápida, né? O contexto dessa obra dentro da série, né? E aí já finalizando com o capítulo 20, tá ok? Então, lembrando que é o sexto livro dessa lavra, do Espírito André Luiz, mãos trazidas pelas mãos de Chico Xavier. Ela foi publicada em 1949, ela é composta por 20 capítulos. Né? Cada obra, André Luiz tem um instrutor principal, né? Como fosse assim, um mentor no plano espiritual, e aqui é um instrutor gúbio. Né?
E essa obra, basicamente, ela explica a origem e necessidade das zonas purgatoriais, né, onde há um império de inteligências perversas e atrasadas, que são espíritos entregues à insubmissão e à indisciplina. Há uma extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos, mostrando que todos são amparados, mesmo aqueles que não permitem ajuda, mesmo aqueles que estão nessas zonas purgatoriais. Aborda aí o esforço incansável dos benfeitores espirituais para converter, né, ao bem esses espíritos dedicados ao mal. Né? Permite-nos o conhecimento de como agem esses espíritos infelizes, buscando inclusive nos influenciar do lado de cá. Né? Então é muito importante porque a André Luiz aqui nos traz como que eles atuam e, de certa forma, nos alertando como que a gente deve se portar para a gente não ser mal influenciado. É uma coisa muito do nosso dia a dia, né? Nós estamos o tempo todo sob a influência, normalmente, de espíritos malfeitores, porque temos ainda muitas fraquezas, muitas vulnerabilidades, é exatamente isso que eles exploram e atuam, né? Então, nos traz conhecimentos indispensáveis, né? Principalmente para nós espíritas e também para aqueles trabalhadores dedicados à desobsessão. Aqui mostra as paisagens, né, do vasto domínio das sombras, os diversos postos e instituições socorristas que existem, o processo de transformação perispirítica, explicando sobre a questão dos ovoides, mostra que nessas zonas purgatoriais você tem juízes implacáveis nesses impérios, né? E é através disso que se dá o processo de lapidação desses espíritos desviados, né? Aí, no caso, e como eles não têm ainda condição de serem atendidos nas colônias espirituais, de estarem convivendo diretamente com espíritos um pouco melhores, mais evoluídos, que eu falo, né? Com os benfeitores, eles ficam nessas regiões durante um tempo. É a própria lapidação necessária para que possa, então eles são resgatados, quando possível, quando eles mesmos permitem. Mas são etapas que devem ser cumpridas, não tem jeito. Eu gosto aqui de fazer uma analogia na própria situação de nós encarnados, né? Quando você pega aí bandidos, assassinos, cruéis, né, cristalizados no mal, que no primeiro momento eles vão para onde? Vão para prisões, né? Cárceres aí ficam realmente retidos. Por quê? Porque, né, nesse momento eles não têm condição de se integrarem à sociedade, né? A estarem convivendo, né, numa situação de normalidade. Mas seria mais ou menos isso, né? É um processo de lapidação necessário. Mostra a importância da prece como um fio que nos liga aos benfeitores, a importância dos passes magnéticos, que também existe no plano espiritual, né? O trabalho de reajustamento, que é um artigo irrevogável, né, que depende muito, fundamentalmente, do esforço do próprio espírito, né, de si próprio. A educação, que também ela não vem por imposição, então cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável, como a gente vê nessas obras de André Luiz, que o amor é o único sentimento possível de conseguir resgatar, né, de trazer a redenção, é o único recurso para definitivamente nós fugirmos do mal e podermos então estarmos ali nas luzes, né, através da prática do bem. E aí, aqui, essa obra, inclusive nesse último capítulo, traz aquela mensagem de Jesus, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então, essa rápida contextualização da obra, para a gente dar uma entendida no contexto dela dentro da série. E é o capítulo 20, que é o reencontro. Então, nesse capítulo mostra o quê? A emocionante reencontro, né, de Matilde e Gregório. Gregório, o líder dos malfeitores, o líder desse império aí no purgatório, né, nesse império do mal, um grande líder cristalizado no mal, e Matilde é sua mãe, né? A sua mãe, né, em encarnação anterior, reencarnação anterior, um espírito mais elevado e que vem então ajudar a essa equipe que André Luiz está aí acompanhando, o espírito André Luiz, no resgate, né? Mostrando que só o amor para conseguir resgatar, só o amor para neutralizar o ódio, né? E, então, o objetivo desse reencontro é justamente para a sua rendição ao irresistível amor de sua mãe abnegada, né?
E lembra até André Luiz, né? Embora André Luiz não tenha chegado a esse extremo, né, na sua última passagem, né, de encarnado para depois desencarnado, embora tenha passado lá os 8 anos no umbral, mas lembrando do André Luiz, que foi a mãe também, uma mãe mais evoluída, um espírito de luz, que também ajudou nesse resgate de André Luiz no umbral, mostrando como é que as coisas se dão. E aqui eu vou mostrar rapidamente os fatos desse reencontro específico, mas eu vou finalizar com o que eu considerei mais importante nesse capítulo, que são as grandes lições de Gubbio, instrutor aí da equipe do André Luiz nessa obra, trazendo lições assim espetaculares, né, maravilhosas e práticas, né, para o nosso entendimento e para nós tentarmos incorporar em nossas vidas. Então aqui mostra, né, a situação todo preparatório para esse reencontro, né? O Gregório, em um primeiro momento, ele fica revoltado com o Gúbio, né? Porque o Gúbio estava ali interferindo em seu trabalho, aquele processo de obsessão, né? E ele como um líder nesse processo obsessivo né, dos seus inimigos de outrora, né? E o Gúbio ele acusa o Gúbio de ser o hipnotizador, hipnotizador, né? De servos ingênuos, né? E aí uma agressão aí no caso, porque e aí ele, né, desafia dizendo que Deus não existe, que isso é uma grande enganação e tudo mais. Aí quando ele tenta uma agressão a Gub, lembrando que isso tudo está se dando no plano espiritual, né? Aí aparece então a Matilde, a mãe do Gregório, um espírito de luz mais evoluído, e que vem então na sua voz cristalina, né, intervir nesse momento. E aí, né, com as palavras, Gregório, não enrijeles o coração quando o Senhor te acalma por mil modos ao trabalho renovador. E é impressionante como neste momento, então, o Gregório, né, tão cristalizado no mal, tão insensível, né, ele é tocado, né, entre lá assistir aos aguilhões de bondade, afiançando-lhe que chegou ao fim a noite que o eclipseou por muitos séculos. Lembra-lhe das vidas em comum e das promessas feitas ao Cristo, de servi-lo incondicionalmente. Fala de sua revolta ao não encontrar no mundo espiritual as pompas que ele achava que seria merecedor, né? E aí, diante da incredulidade do filho, Matilde vai se materializar diante, né, dele e aí o sacerdote se ajoelha a seus pés, né? E numa situação realmente comovedora, né? Porque ele a reconhece, né? Como a sua genitora. Então Matilde aqui confia o filho inerte aos braços de Gubi, então ele consegue realmente sensibilizar o filho e a partir daí Matilde encaminha aos braços de Gúbio, instrutora irresponsável nesse processo de resgate, assegurando-lhe que ali começava a libertação de Gregório. Aí o instrutor faz uma oração e todos ficam muito sensibilizados, todos ali envolvidos, toda a equipe, né, consternados, e aí prossegue em direção à colônia de trabalho regenerador. Finalmente, o grande líder cristalizado no mal é resgatado das sombras através do amor materno, né? Uma ação junto a uma equipe de benfeitores, mostrando como que se dá isso tudo, né? É um exemplo de como que ocorre esses resgates através do amor, normalmente de um ente querido, um espírito mais elevado, que vem então tocar. No momento que é possível, né? No momento que é possível. Você vê que quanto tempo o Gregório ficou nessa região de sombras aí, né? Como um líder desse império de malfeitores, né? E com os olhos úmidos de pranto, André se despede de Gúbio, né? Muito sensibilizado, e lhe agradece pelo papel que desempenhou, né? E Gúbio, então, finaliza, né? Uma frase muito bonita, que eu vou estar reforçando novamente aqui no final, que ele fala: Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio.
e de que o bem aniquila o mal. Eu acho que essa frase aqui, essa lição para André Luiz, que André Luiz nos traz nessa obra, é uma lição para todos nós, né? Encarnados e desencarnados. Eu acho que, sem dúvida, acho que é a mensagem mais importante da obra e talvez até a mensagem mais importante das obras da série André Luiz. Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila o mal. Frase muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo agora aqui encarnado, neste mundo, nesse país, né? Nesse contexto que envolve a nossa nação e que envolve o mundo inteiro, as nações de uma maneira geral. Esse momento de ápice de transição planetária. E aí, eu separei aqui deste capítulo mesmo, tá? Eu coloquei mais ou menos na sequência de como elas aparecem, as grandes lições que Gubbio nos traz. Aí que são só lições mesmo, né? São as lições no meio dessa história toda, o Gubbio trazendo as grandes lições. Então, vamos lá. Ele traz que o único recurso de nós fugirmos definitivamente ao mal é estarmos constantemente no bem, né? Focados no bem e trabalhando no bem. E que o trabalho de reajustamento é lei irrevogável para. Então, a gente vai conseguir, né, nos realinharmos através do trabalho. Não tem jeito, né? E esse trabalho envolve, lógico, vontade, desejo de se transformar e, obviamente, com a ajuda dos benfeitores. Que ninguém trai os princípios estabelecidos de colher o que plantou, estão aqui enfatizando a questão da lei de causa e efeito. Aliás, um dos pilares da doutrina espírita e que André Luiz depois ele coloca aí numa obra específica na série, falando basicamente sobre isso, que é a obra Ação e Reação. E a prece, né, mostrando como que a prece ela ajuda, né? A prece ajuda, mas o trabalho é fundamental, né? Então a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é da realização esperada. Então, esforço próprio, trabalho no bem, né? Então, é basicamente isso. Aquela história, né? A fé é importantíssima, é um motor, mas a fé sem trabalho, sem esforço, esperando que as coisas sejam resolvidas pelos benfeitores, né? Ou que Deus resolva tudo por nós, isso é um grande engano, né? Grandes ensinamentos que Jesus já nos trouxe no seu Evangelho. Então, o capítulo nos ensina também como lidar com o inimigo. Isso aqui é muito prático, né? Isso aqui é muito prático. Capítulo ensinando como que a gente deve lidar com o inimigo. Quer dizer, com aquelas pessoas que a gente tem desafetos, problemas, confusões, né? E mostra que a gente não deve se preocupar muito com a defesa, com a condenação do outro, né? Com determinados tipos de injustiças ou aparentes injustiças, porque essa defesa, qualquer que seja, ela pertence ao Senhor. Então, essa obra nos ensina aquilo que Jesus nos ensinou, que diante da ameaça do mal, não se deve agir com emoções e pensamentos de vingança e de medo, de vingança e de medo, para não pactuarmos com a violência, ou seja, não entrarmos no nível vibratório inferior. É aí que a gente se intoxica, é aí que a gente sofre os processos obsessivos. Então, a forma de nós nos imunizarmos é não responder o mal com o mal, é responder o mal com o bem. É difícil, né, gente? É difícil porque nós ainda somos espíritos muito inferiores, endividados, com ainda muitas vulnerabilidades. Mas é um trabalho a ser conquistado. Então, a gente tem que ter vontade para tentar incorporar isso em nossas vidas. Lembrar disso, não responder o mal com o mal, né? A Gubbio nos traz que é indispensável muita fé e coragem para que nós possamos marchar, né, vitoriosamente. E aqui ele enfatiza a mensagem evangélica de Jesus, né? A promessa, na realidade, né? Quem perseverar até o fim será salvo, né? Ou seja, o trabalho incansável no bem.
Então ele fala para a gente aqui que felicidade, paz e alegria não se improvisam. Eles representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Olha que interessante. As vibrações de amor fraternal dissolvem os sentimentos de vingança, perseguição, indisciplina, vaidade e egoísmo. Tudo que nos ameaça em nossas vidas, né? São os vícios, são as nossas mazelas. E olha como que a vibração do amor fraternal é capaz de dissolver isso aí. E a obra exemplifica, mostrando, né, que esses sentimentos negativos, né, extremamente inferiores, que tomavam conta do espírito Gregório, foram dissolvidos pelas vibrações do amor de sua mãe, né? É exatamente isso que mostra. E aí, a tal frase que eu finalizo aqui, né, nessa explanação bem compacta, mas tentando pontuar o de mais importante neste capítulo e também desta obra, que é essa mensagem final, que está lá já no final do capítulo, que é fundamental nela, é, na minha opinião, a mais importante. Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila o mal. Estou mostrando que as nossas maiores armas para a gente combater o mal em si mesmo e nos adversários, né? Naqueles espíritos ainda muito cristalizados no mal, e o caminho para nós conseguirmos trilhar e conquistar o nosso processo evolutivo e, consequentemente, a felicidade plena é através do amor e do bem. Amor e do bem. Amor porque neutraliza o ódio e o bem porque aniquila o mal. Então, era isso aqui que eu tinha para apresentar aqui para vocês. E vou deixar aqui agora para as nossas discussões aí. Bom, o André fez uma síntese excelente, né? Assim, no início do próprio contexto que o livro todo traz para a gente, e realmente agora no final, ele realmente sintetizou muito bem aqui a síntese, vamos dizer, toda a mensagem que o capítulo nos traz, né? Então foi muito bem sintetizado a, a obra e o capítulo. Alguns pontos aqui eu achei interessantes, assim, da gente realmente tocar novamente. Um ponto até que a gente já tinha comentado num dos capítulos anteriores é a questão da necessidade da materialização da Matilde, né? Ali no, onde eles estavam, né? Então a gente vê que era um espírito já, um nível de evolução já bem maior, né? Porque acontece como acontecia aqui no Espiritismo, aqui quando se iniciou, né? Os fenômenos de materialização que a gente via com Chico Xavier, em que tinha ali um médium de efeitos físicos e com aquela liberação de ectoplasma e tal, para que os espíritos ali pudessem se manifestar ali e aparecer à vista de todos, né? E você vê que no próprio plano espiritual também aconteceu a mesma coisa ali, né? O Gubi ali que sustentava ali para que o espírito de Matilde pudesse se materializar ali perante ali a todos, né? Então a gente vê que é um espírito que já tinha uma condição espiritual muito grande. Então a gente vê, né, que o perispírito, na realidade, ele é um invólucro material, que pode ser mais ou menos quintessenciado de acordo com a condição vibratória do espírito, né? Então, basicamente, o perispírito ele é aquele instrumento em que o espírito pode se manifestar tanto no plano nosso material como no plano espiritual, né, nos diversos níveis, né, do plano espiritual, né? Jesus disse mesmo, "Na casa do meu pai tem muitas moradas", né? Então, assim, quando ele fala isso, ele não se refere somente aqui ao nosso mundo material e aos outros orbes e tal. É as muitas moradas que existem também no próprio plano espiritual, né? E então a condição do perispírito depende do nível evolutivo e até a própria condição material do orbe
que aquele espírito está vinculado, né? Então, essa questão eu acho bastante interessante, né? Quando a gente vê assim fenômeno de materialização no plano espiritual, né? Outra coisa que o André tocou também, né? Do resgate, né? Do Gregório, né? Então, assim, a condição da nossa essência divina, né? Ver que um espírito, assim, mesmo ainda muito arraigado ao mal, muito preso à maldade, ao ódio, né? Mas a essência divina está dentro de cada um de nós, né? E a Matilde, ela conseguiu acessar justamente através do amor, né? Talvez era a única maneira que aquele espírito poderia ser acessado. Então, é a frase que o André citou aí várias vezes, né? Nunca esqueça que o amor vence todo o ódio, né? Então, essa frase aí que o André destacou bastante durante aí o capítulo, né? Porque é a única maneira. Ali não existia nenhuma maneira de trazer o Gregório, se não, nenhuma condição de argumentação, nem nada. A única condição era realmente tocar ele na própria essência divina dele, que é o amor, né? Todos nós temos aquilo ali como uma pérola que a gente tem ali dentro de nós, que às vezes a gente enche de lama em torno e tal, mas aquela essência divina está em todos nós, né? Um outro aspecto interessante que o André falou é a questão da fé, né? Da fé, do trabalho, né? Da fé como virtude ativa, né? A fé não é uma virtude passiva, não é acreditar e crer. A fé é uma virtude ativa que leva a gente a, a se mobilizar, a se mover, né? A trabalhar, né? Em todos os aspectos dessa questão. E por último aqui, que o André também citou, que eu achei importantíssimo, aí ele grifou bastante esse ponto, é da questão de como lidar com os inimigos, né? Isso aí que o André falou. E o André falou muito bem, é uma coisa bem atual, né? A gente está vivendo num mundo de tanta divisão, de tanto antagonismo, de tanto ódio, né? Então, assim, a mensagem, em suma, é a síntese da mensagem do Cristo, né? Do amor. Então, assim, se a gente pode, vamos dizer, traduzir, né, a missão do Cristo de uma forma simples, né? O que ele veio fazer aqui? Na realidade, ele veio ensinar a gente a amar, né? Então, essa questão exemplifica para a gente muito bem como a gente não deve entrar na própria vibração do mal, do ódio, que, como o André falou, é a nossa condição ainda, né? A primeira instinto que a gente tem é revidar o mal com o mal, né? Também entrar naquela mesma condição vibratória, né? Às vezes até, vamos dizer assim, entre aspas, com uma razão, mas assim, a gente vê hoje em dia, né, tanto antagonismo, né? De um lado e de outro. Mas a gente vê dos dois lados muito ódio também, né? Então acaba sendo como se fosse o, o mesmo lado de uma mesma moeda, né? Então, assim, esse aspecto da questão do amor, de como lidar com os adversários, com os inimigos que o Cristo trouxe para a gente, né? Eu achei muito interessante, né? Agradecer o André aí e vamos continuar aí nossos comentários. Boa noite, boa noite a todos. Foi muito bom, André, o resumo que você fez do livro, do capítulo, né? Esse livro é muito bonito, né? Esse capítulo não tem como a gente não se emocionar com esse encontro entre os dois, né? É, o André Luiz, ele descreve com tanta riqueza de detalhes, né? Que realmente a gente fica emocionado de ver esse resgate aí, né? Me chamou muito a atenção o fenômeno da voz direta, né? Quando a Matilde se faz ser ouvida ali por eles, a gente vê esse fenômeno em várias passagens da Bíblia, né? Me lembrei de várias passagens que a gente vê da voz direta, né? E fala do que vocês falaram, né? A importância do amor, né? Esse sentimento sublime, né? O amor fraternal, né? Dissolvendo vinganças, perseguições, né? Indisciplina, né? Vaidade, egoísmo, né? Então é um livro belíssimo e um capítulo maravilhoso, né?
Foi, consegui entrar um pouco. Interessante, eu peguei aí o finalzinho, né? Mas uma parte boa ainda. E eu estava analisando que não é qualquer amor, né? Tinha que ser o amor de mãe. Gregório, ele não ia rebaixar-se para qualquer um, né? Ele não ia se entregar a qualquer amor, porque o amor da mãe é diferente, né? É aquele amor bem sublime, bem, né? Não é qualquer um que ama, né? Como na maternidade, né? E ele, né? Quando ele descobre, quando ele sente que é a mãe, isso aí quebra, né? Se fosse o irmão, se fosse o pai, se fosse o primo, talvez ele não tivesse se dobrado, mas era a mãe, né? A espiritualidade ela trabalha muito com o amor materno, que é um amor bem incondicional. E o trabalho que o André falou, todos nós precisamos fazer esse trabalho, né? A gente precisa trabalhar mesmo, entendeu? Para aqueles que precisam. Eu ainda vejo muito preconceito, né? Muita coisa preconceituosa, muita maldade, né? Então, eu sinto que nós do planeta, a gente ainda vai passar por bastante coisa para aprender a amar, verdadeiramente amar. Obrigado. Pessoal, boa noite. Doutor, parabéns, acho que foi muito bem colocado, principalmente as pontuações no final, ficou de uma forma bem clara, eu anotei várias coisas aqui. É, Em relação a, eu queria falar, não em relação ao capítulo, que eu acho que todo mundo já colocou e é incrível, mas em relação ao estudo da obra, né, pessoalmente aqui, a minha experiência, eu não conhecia a obra, tive contato através dos nossos estudos, não tinha lido anteriormente, mas eu vejo que essa obra é uma obra que, apesar do a proposta de reforma íntima ser desafiadora, ela é muito clara na explanação dos acontecimentos, né? Assim, de como que tudo funciona no mundo terreno e espiritual, faces, né? Entre essa questão dessas duas faces aí, que sempre caminham junto, amor e ódio, e que sempre vai estar presente na nossa vida, tanto terrena quanto espiritual, e que é o grande desafio do homem de tentar exatamente saber lidar com isso, né? E diante de tantos desafios de mudança, por conta ainda do nosso tamanho, sermos ainda seres muito, espíritos ainda muito imperfeitos, né, cheio de falhas, mas a importância da gente estar em contato com obras assim, e estudos, principalmente em grupos, né, porque ele acaba fazendo uma metáfora que nos faz lembrar mais rapidamente de algumas situações no dia a dia. Então, eu fiquei encantada com a obra, eu acho que essa é uma obra que a gente tem que ler e reler sempre, porque cada frase, em determinados capítulos, ele nos leva a uma profundidade de reflexão que é incrível, né? E lógico que a gente aqui, com pouco tempo, não daria para a gente aprofundar tanto assim, mas são parágrafos e frases que, nossa, muita coisa para se aprofundar e pensar. Mas eu tive uma experiência, assim, que ela acontece muito, que no meio dos meus desafios, em algumas situações, assim, que eu me vejo nesse contraste de amor e ódio, raiva, né, e tudo mais, eu lembro exatamente de uma frase do Gubbio falando, né, que a vida tem essa questão dos afetos e desafetos, e que a grande, que a grande, o grande ponto é a gente saber como lidar, escolher, né, uma hora a gente vai lidar melhor, outra hora não. Mas quando me vem, toda vez que eu me vejo numa situação assim, que eu tô brava com alguém, que eu tô numa chateação com algum acontecimento, eu lembro dessa frase dele e naquela hora aquilo faz um link
com um lugar interno dentro assim de mim, com esse meu eu que está em busca também de uma melhoria, que me faz parar e não reagir e pensar com calma, calma. Eu ainda não consigo não deixar de sentir, sei lá, a raiva, mas eu posso agora nesse momento escolher não vingar, não brigar ou ser menos agressiva. Então, eu vejo que quanto mais a obra traz essa clareza e aprofundamento nas explicações, como essas obras de André Luiz, né, que ele aprofunda detalhes ali do que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a importância da leitura para a gente que está nesse caminho, já está buscando esse crescimento espiritual, esse crescimento dentro como pessoas, como espíritas, e diante de tantos desafios, que quanto que faz esses links. E através dessas histórias, porque o André Luiz traz uma história, assim, né, começo, meio e fim, de situações reais, de que aconteceu e que ele viu, que presenciou, tanto aqui quanto no mundo espiritual, deixa isso muito mais claro. Então, eu queria colocar, assim, que eu achei essa obra maravilhosa, foi muito bacana, vou voltar a ler novamente, para estudar mais alguns pontos, né? Mas principalmente o quanto que essa obra me tocou nesse sentido, de fazer um link metafórico que me trazia toda hora com frases que o Gubi ia falando, nas explicações que ele dava ali para o André Luiz, nos questionamentos do André Luiz, o quanto que isso me ajuda a voltar. Então, na hora eu não consigo pensar em tudo, nossa, eu não posso fazer isso, mas o símbolo já me traz e eu consigo ter esse momento, porque a grande questão é que nós estamos ainda longe desse amor, longe, no meu ponto de vista, porque ainda alimentamos muito pouco o espiritual. A grande questão é a gente conseguir manter isso no dia a dia. Então, essa parada, quando a gente lembra, quando eu lembro, eu falo, ai, Senhor, me ajuda. Porque eu tô com muita vontade, sei lá, de brigar, de bater, de fazer acontecer. Então, eu dou uma parada. Eu me permito, eu lembro que eu tenho que parar. Que seja fazer uma oração. Então, fazer essa manutenção e fazer o alimento do espírito é ainda um desafio para a gente, porque no automático a gente vai para as distrações, vai para o comum, para o padrão comum nosso, né? Que não é mesmo alimentar o espírito, a gente se preocupar ainda mais com a matéria, né? E com o nosso próprio ego aí, satisfação do que outra coisa. Porque traz desconforto, traz mudança. Então, eu vejo que a obra nos ajuda muito nisso, especificamente essas obras do André Luiz, que são até gostosas de ler. Elas não são obras difíceis de ler, elas são gostosas. Então, eu queria colocar mais esse ponto também, que eu acho importante, que para mim, né, ficou bem bacana e tem me ajudado muito, e reforçando mesmo a importância da gente participar, a gente trazer mais esses estudos, né, que não é pura e simplesmente para a gente aprofundar em um conhecimento, mas é através de um conhecimento vindo por um livro, por uma história, né, que psicografada aí pelo Chico Xavier, através de André Luiz, que na verdade é muito mais do que aprofundar um conhecimento. Também é uma oportunidade de um caminho de nos ajudar no processo de transformação. E isso eu acho fundamental. É isso. A Flaviana tocou dois pontos aí que eu acho bem interessante. Foi muito interessante o comentário dela. Primeiro, o aspecto desse conflito interno que a gente tem a cada instante, né? Do amor, do ódio, né? Então, assim, se a gente parar para pensar na jornada, na jornada evolutiva do espírito, né? Que esse princípio inteligente começa a estagiar lá no reino mineral, depois vai para o reino vegetal, animal, hominal, até o reino angelical, a gente entender isso, né? A gente está muito próximo ainda do reino animal, né? Então os instintos ainda são muito fortes na gente, né? A parte instintiva, né? Então, assim, o ódio, a violência, o revide, né, que ainda a gente vê nos animais irracionais ainda, a gente está muito próximo disso, né? A gente está acabando de sair dessa experiência. Então, isso é normal, a gente lidar com esses conflitos, é como a Flaviana falou, a gente tem que ir trabalhando eles devagarzinho, para a gente conseguir se libertando dessa fase instintiva, né? E a gente se tornando o ser que pensa e que sente, né?
Então, isso faz parte do próprio processo evolutivo. Outro aspecto que você tocou, que eu achei muito interessante, é a questão do estudo, né, Flaviano, que a gente está fazendo. Quando a gente faz um estudo assim em grupo, pelo menos para mim, eu acho assim muito produtivo, assim, porque é bem diferente da gente só ler um livro, pegar um livro e começar a ler do começo ao fim, né? Quantos detalhes, né, que cada um aí vai colocando, quantos aspectos, né? A gente tem uma fixação da obra, né, de uma forma completamente diferente de simplesmente pegar a obra e ler, né? Então, assim, a importância disso que a gente está fazendo aqui, né? Quanto que a gente aprende aqui, né? Eu acho que o maior beneficiário somos nós mesmos, que estamos aqui estudando, né? E o André colocou também no começo o livro lá, A Vida no Mundo Espiritual, né? Do André Luiz tem a síntese da maioria das obras. Aí lembrando aqui que essas duas obras que não tem lá, o Mecanismo da Mediunidade e a Evolução em Dois Mundos, quem tiver interesse, está no nosso canal do YouTube. O Evolução em Dois Mundos está integral ali, estudo dela capítulo por capítulo. Então, quem tiver interesse, quiser dar uma olhada nesse estudo também, né, lembrando que as outras obras muitas delas já estão disponíveis. O Mecanismo da Mediunidade, que eu acho que quando a gente estudou, a gente ainda não tinha o canal do YouTube. Então, não tenho certeza se tem o mecanismo da mediunidade no Acho canal que do tem YouTube. sim. Tem? Acho que tem. Então é capaz de. O Evolução em Dois Mundos, com certeza, está lá, né? Então, Essas duas obras acho que foram até as duas, uma das primeiras, né? Que a gente foi estudar, justamente pela complexidade delas, né? Pelo também o teor científico que elas têm. aí quem tiver interesse, Nós e estudamos também nos domínios da mediunidade aqui, não domínios, foi? Acho que os sim, domínios com também está certeza lá. eu acho que está no YouTube. O mecanismo é que agora estou em dúvida se a gente, né, porque acho que a época que a gente estudou, talvez a gente ainda não tivesse o canal do YouTube, mas o Evolução em Dois Mundos com certeza, e nos domínios da mediunidade também está lá, né? Tem outras obras para quem quiser acompanhar também. A gente vai estudar qual agora? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Vamos só encerrar aqui. E você quer fazer a prece de encerramento, Flávio? Estou meio ocupado. Pede para o Ah, André tá bom. ou... É, então a gente vai encerrando aqui, né? Eu já dei os recadinhos ali no começo, que do dia 15 do Amivale Convida, né? E a gente vai estar escolhendo aí uma próxima obra para depois do nosso Amivale Convida, agora dia 15 de setembro, a gente dar seguimento a esse estudo aí do restante das obras de André Luiz que a gente ainda não estudou, tá bom? Quer fazer a prece de encerramento, Cláudio? Faz aí para gente. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono das AMES, a Chico Xavier, que nos proporcionou conhecimento dessa obra, e ao querido André Luiz, que veio nos descortinar a vida no mundo espiritual, trazendo tantos exemplos e tantos ensinamentos para nós. Que essa obra, Senhor, e que esse estudo possa entrar no coração de todos aqueles que estão aqui conosco estudando e que irão assistir, sempre ajudando a nos guiar no nosso dia a dia, na nossa vida, para que podemos seguir de maneira mais fraterna, com mais caridade, com mais humildade, tendo sempre o amor, esse sentimento sublime, a nos guiar, a nos orientar as nossas decisões. Que o Mestre Jesus sempre nos ampare, nos proteja e nos guarde. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Mais uma vez agradecendo aí o André e a todos aí que participaram hoje. A gente vai encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, né? E também agradecendo aqueles que estão acompanhando aí o nosso estudo lá no YouTube. Uma boa noite a todos.